E aí, galera, beleza? Então, bora estudar? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma aula diferente aqui, né? Vou fazer mais umas dicas para ajudar a galera a tratar das unidades de medida, né? Fazer conversões e tal. Eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade com isso. Eu mesmo tive muita dificuldade para conseguir fazer isso, porque a gente procura decorar as coisas e a memória falha, então a gente acaba não conseguindo fazer conversões de unidade de medida corretamente. Então eu quero dar uma dica aqui, a forma que eu encontrei para aprender isso, né? Eu tentei não decorar mais, tentei entender como é que são feitas essas conversões de unidade de medida e vou tentar passar para vocês. Bom, eu construí aqui uma tabelinha bastante fácil de entender, que eu acho que vocês deveriam tentar construir depois sozinhos, e aqui talvez a gente precise de um pouquinho de memória. Mas daqui para frente, até a construção é bastante intuitiva, daqui para frente a gente não vai mais usar memória, a gente vai usar cálculos simples com potências de 10, né? Tem um linkzinho aqui em cima que eu vou passar para vocês poderem rever lá as operações com potências de 10, bem simplesinho, mas que ajuda demais. Bom, então nessa tabelinha a gente tem aqui no meio o local onde a gente vai colocar os padrões de unidade de medida, né? Então, quais são os padrões de unidade de medida? A gente tem o metro, a gente tem o segundo, a gente tem o grama, a gente tem o joule, a gente tem o watt. Esses são os padrões, são as unidades puras. E depois tem os múltiplos, que é o quilômetro, o milissegundo, o megajoule e assim por diante. E uma coisa importante que vocês devem perceber, que vocês devem se lembrar é o seguinte: a grande maioria das unidades de medida em física, elas vêm expressas com uma letra. Raramente aparecem duas. Então, quando a gente tem uma letra, é o caso de metro, então tem o M de metro, e se a gente quiser expressar o múltiplo ou submúltiplo, se são 10 metros, 100 metros, ou é um décimo do metro, a gente bota uma letrinha aqui do lado esquerdo. Então, o decímetro se escreve desse jeito. A mesma coisa o segundo é a letra S. Se eu quiser colocar 1000 segundos, a gente coloca então o K de quilo na frente. Então, o que vier à esquerda do símbolo da unidade é o que indica o múltiplo. E o que vier à direita é a unidade propriamente. Se tiver só uma letrinha, é porque é a unidade pura sem múltiplo nenhum. Raramente, como eu falei, aparecem duas letras, que é o caso de Hertz, por exemplo, que a gente usa a letra H e a letra Z minúsculas para representar a unidade de medida. Então, a grande maioria delas traz apenas uma letrinha. A primeira letra que vem antes, quando ela vier, se refere ao múltiplo daquela unidade de medida. Então tá, aqui nesse quadrinho central, a gente vai então ver, ou vamos escrever, todas as unidades que são puras, as unidades que são padrão de medida, né? Então vai ser o metro, o joule, o segundo e assim por diante. Aí aqui em cima eu coloquei os símbolos e as unidades, né, dos múltiplos, que são os maiores, e dos submúltiplos. E aí a gente tem que lembrar isso, né? Então os múltiplos são o mili, tá aqui o nome embaixo, o cent, que é o Czinho, tá aqui cent, o dec, que está aqui embaixo o nome. E reparem que mili, cent e dec já dá a dica de 1000, 100 e 10, mas diminutivos, né? Então são submúltiplos, são frações da unidade, são pedaços da unidade. E vem os múltiplos grandões. Aí vem aqui o decâmetro, que é o deca, o hectômetro, que é o hecto, né? Tá aqui, aliás, hectômetro não, o hecto que está aqui, que é o símbolozinho H, e o quilo que está aqui, o símbolozinho K, bem famoso. Então, por exemplo, se a gente então quiser representar isso com uma unidade ainda com os múltiplos, aqui vai entrar a unidade padrão. Então, é uma unidade somente, então 10 elevado a 0. Aí a gente vai então, na ordem crescente, a gente vai ter lá do primeiro, ó, tem outros para cá e outros para lá, mas depois eu vou só mencionar e segue a mesma regra, mas é porque são mais raros, então a gente quase não trabalha com eles, né? Mas aqui a gente tem, ó, na ordem crescente, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, então na ordem crescente. E por que de 10 em 10?
Porque os nossos sistemas de medidas, eles são sistemas decimais na sua maioria, né? Quando a gente pega metros, segundos, gramas, esses padrões de medida, a gente costuma dividi-los em 10. É até uma questão de evolução da espécie. Nós temos habilidade em dividir as coisas que a gente guarda em conjuntos de 10. E a gente sabe contar muito facilmente de 10 em 10. Faça uma experiência. Contem de 10 em 10 até 100. Contem de 100 em 100 até 1000. Agora contem até 1000 de 17 em 17. Então dá para perceber a habilidade que a gente tem em contar, em dividir, separar as coisas de 10 em 10. Por isso que os nossos sistemas de medida, na sua grande maioria, são decimais, exceto o tempo, né, que a gente mede de 60 em 60. Mas é um caso à parte. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma experiênciazinha para a gente ver as unidades de medida. Vamos preencher esse quadro. Eu vou colocar aqui a unidade padrão, que é o metro, por exemplo, que é bem famosa, né? O metro é a unidade de distância do sistema internacional. Então, tá aqui, ó, 1 metro, 10 elevado a 0 é 1 metro. Nós vamos colocar aqui metro em todo mundo, ó. Metro, metro, todo mundo vamos colocar metro. Tá aí. Então, repara. 1 metro são quantos metros? 10 elevado a 0, que é 1. Meio óbvio, né? 1 metro são quantos metros? Agora, 1 decímetro são quantos metros? 10 a menos 1 metro. 1 centímetro são quantos metros? 10 a menos 2 metros. 1 milímetro são quantos metros? 10 a menos 3 metros. 1 decâmetro são quantos metros? 10 metros. 1 hectômetro, 100 metros. 1 quilômetro, 100 metros. Então, reparem que essa letrinha que está aqui, que indica o mili, eu simplesmente substituí por 10 a menos 3. Essa letrinha que está aqui, cento, eu substituí por 10 a menos 2, décimo por 10 a menos 1 e assim por diante. Então, se eu encontrar a quantidade 6 decímetros, onde eu leio deci, eu vou substituir por 10 a menos 1. Ó, deci, 10 a menos 1. Só apaguei e substituí. Então, 6 decímetros são 6 vezes 10 a menos 1 metro. Bem simplesinho. Onde eu encontro, por exemplo, milissegundos, 5 milissegundos. O que é o mili? Mili é 10 a menos 3. Então a gente vai simplesmente tirar esse mzinho aqui e vamos colocar 10 a menos 3, porque o mili é 10 a menos 3. Agora, tem obviamente a lógica disso, né? 1 milímetro, o que vem a ser? É 1 metro. 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. Então, é 1 metro dividido por 1000 partes. É a milésima parte de 1 metro. Então, eu vou dividir em 1000 partes. Tá aí, ó. Dividir por 1000. Lembra que lá nas potências de 10 a gente pode... Eu dei a dica que a gente pode mudar o número de posição na fração. Então, ao invés de escrever esse 10 a terceira aqui embaixo, eu vou escrever daqui em cima, ó. Pronto, é o mesmo número. Então, 1 milímetro são 10 a menos 3 metros, né? Passo 10 a menos 3 para cá para ficar mais bonitinho. 10 a menos 3 metros. Tudo bem, gente? Então é assim que a gente vai fazer em todos os casos. Vamos fazer uma outra, que aí vocês depois vão fazer com outras unidades para vocês poderem completar essa tabelinha como vocês acharem melhor. Vamos lá, por exemplo, grama. Grama, unidade de medida do sistema internacional, aliás, do sistema CGS, né? Não é do sistema internacional, o sistema internacional é o quilograma, mas o grama é a unidade de medida de massa que a gente utiliza no sistema CGS. Então vamos substituir aqui na nossa tabelinha para a gente ver os múltiplos do grama. E não é da grama, hein, galera? É do grama. Então vamos lá. 1 grama tem quantos gramas? 10 a 0. 1 decigrama tem quantos gramas? 10 a menos 1. 1 centigrama tem 10 a menos 2 gramas. 1 miligrama, 10 a menos 3 gramas. 1 decagrama, 10 gramas. 1 hectograma, 10 ao quadrado, 100 gramas. 1 quilograma, 1000 gramas. E assim por diante. Então, bem facinho de a gente preencher essa tabelinha. Bom,
Tentem fazer isso com outras unidades de medida, com joule, com watts, com volts, com hertz, e vocês vão então montar essa tabela para qualquer unidade de medida. A outra parte da nossa atividadezinha, nossa aulinha, é para a gente fazer transformações. Então vamos pensar aqui, ó. Imaginem o seguinte, que a gente tem aqui uma reta que possua 1 metro de comprimento. Vamos expressar essa reta de 1 metro em todas essas unidades aqui, múltiplos e submúltiplos. Onde eu escrevo 1 metro, eu posso ler quantos decímetros. Se 1 decímetro, tá aqui, ó, decigrama. Se 1 decímetro é 10 a menos 1 metro, se 1 decímetro é 10 a menos 1 metro, que é 1 metro dividido por 10, se eu passar esse 10 a menos 1 para cá, ó, aí lá fica 1. Tá vendo aqui, ó? Lá ficou 1, que já estavam lá. Aí eu passo esse para cima, 10 a primeira. Então, 1 metro são 10 decímetros. Então, onde eu leio 1 metro, eu posso ler 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros. E agora vamos escrever 1 metro nos múltiplos. 1 metro é um pedaço do decâmetro, é um pedaço do hectômetro, é um pedaço do quilômetro. Um pedaço de quanto? 1 metro é 10 a menos 1 decâmetro, 10 a menos 2 hectômetro e 10 a menos 3 quilômetro. Pronto. Então é a mesma reta expressa em todas as unidades. Agora reparem, se isso fosse um quadrado, qual seria a área desse quadrado? Esse lado aqui tem 1 metro, que são 10 decímetros, que são 100 centímetros, que são 1000 milímetros, 10 a menos 1 decâmetro, 10 a menos 2 hectômetro, 10 a menos 3 quilômetro. É um quadrado, está lá, todas as unidades. Qual é a área desse quadrado? Bom, a área é só a gente fazer o seguinte. Pega esse metro aqui e repete ele todas as vezes até preencher todo o quadrado, toda a altura. Então a gente vai pegar essa linha de 1 metro e vamos multiplicar por toda essa altura, que a gente fala base vezes altura. Então qual é a área desse quadrado? Vamos lá. A área desse quadrado é igual a 1 metro vezes 1 metro. 1 metro vezes 1 metro é quanto? 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro, metro quadrado. Então essa área é de 1 metro quadrado. Aí às vezes alguém pergunta assim, Edson, como é que eu transformo de metro quadrado para decímetro? Não tem jeito, porque metro quadrado é unidade de área e decímetro é unidade de comprimento. Eu só transformo unidades quadradas em unidades quadradas, unidades lineares em lineares, unidades cúbicas em cúbicas. Eu não consigo transformar quadradas em cúbicas porque elas medem coisas diferentes. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa de quanto? Ó? 10 decímetros vezes 10 decímetros. 10 vezes 10, 100. Decímetro vezes decímetro, decímetro quadrado. Que é a mesma coisa que quanto? 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Mesma coisa que quanto? 1000 vezes 1000, 10 à sexta. Milímetro vezes milímetro, milímetro quadrado. Ou ainda, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 2. Decâmetro vezes decâmetro, decâmetro quadrado. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. Hectômetro vezes hectômetro, hectômetro ao quadrado. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 6, quilômetro vezes quilômetro, quilômetro quadrado. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que todos esses valores aqui ao quadrado, que a gente então pode substituir quando for necessário. Agora, outra.
Se a gente, ao invés de ter um quadrado de lado a 1 metro, se nós tivéssemos um cubo de lado 1 metro, qual que é o volume desse cubo? Bom, calcular o volume é só a gente pegar essa área que está aqui e multiplicá-la todas as vezes lá para trás. Ó. Aqui, aqui, aqui. Então, pegar essa área aqui e multiplica por essa dimensão que é a profundidade. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Volume do cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1. Metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo. Que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Lembrando que esse decímetro cúbico é o famoso litro, que é outro sistema de medida, mas muito usado no Brasil para medir volumes. Nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito o galão para medir volumes. Aqui no Brasil se usa muito o litro, que é esse decímetro cúbico aqui. Então, se quiserem fazer uma transformação e colocar aqui litro, 1 metro cúbico são 1000 litros. Ó. Que é a mesma coisa que quanto? 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à sexta, centímetros cúbicos. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, 10 à nona, milímetros cúbicos. Ou ainda, 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 3, decâmetro cúbico. Ou 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 6, hectômetro cúbico. Ou 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 9 quilômetro cúbico. Pronto. Então, com essas proporções, com essas relações, a gente consegue transformar qualquer unidade de volume nas outras que são múltiplos, né, daquela mesma medida padrão. Beleza, gente? Tentem fazer essa tabela sozinhos, né? Coloquem esse padrãozinho preto e depois vão preenchendo com a unidade de medida que vocês acharem mais interessante. E é interessante também fazer essa transformação de unidades lineares, unidades de área e unidades de volume. Beleza, gente? Para a gente encerrar, eu vou só fazer aqui uma transformação de exemplo, para vocês entenderem. 1 quilômetro cúbico são quantos metros cúbicos? Lembra que eu falei que esse K aqui, ó, é o 10 à terceira? Então vamos colocar ele aí, ó, 10 à terceira. Pronto. Tudo está ao cubo aqui. 1 ao cubo é 1. 10 à terceira ao cubo é 10 à nona. E metro ao cubo, que é metro ao cubo. Então, onde a gente lia quilômetro cúbico, a gente pode ler 10 a nona metros cúbicos. Procurem apagar aquela letrinha que indica o múltiplo ou submúltiplo e colocar o valor dela. No lugar do mzinho do milho, 10 a menos 3, do cento, 10 a menos 2, do décimo, 10 a menos 1, do decâmetro, do DAC, 10 a 1, do hectômetro, 10 a 2 e do K, 10 a 3. Não vão errar nunca. É só fazer com calma, um pouquinho de atenção, que vocês vão conseguir resolver todos os casos. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Vamos treinar um pouquinho isso aí nos exercícios. Falou? Qualquer dúvida, me avisa. Um forte abraço, até mais.